E a gente analisa esse cenário agora com a ajuda da diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Cochin. Cláudia, a nossa parceira aqui de CNN, bem-vinda mais uma vez. Prazer falar com você, Carol. Prazer falar com os assinantes da CNN. Bom dia. Bom dia, Cláudia. A gente está acompanhando com muita preocupação o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Durante a nossa cobertura, inclusive, lembro que a gente ouviu uma professora em Canoas, na região metropolitana, e ela comentava, olha, os alunos aqui estão vivendo, mais uma vez, os efeitos dramáticos na área da educação. Não bastasse a pandemia de Covid-19, em que a educação mal conseguiu se recuperar, agora tem essa tragédia no Rio Grande do Sul. Como dar apoio, Cláudia, para esses alunos que nesse momento não têm aulas, estão vivendo essa tragédia de perto e aí de forma direta ou indireta, escolas danificadas? Como é que esse aluno consegue ter um apoio nesse momento? Olha, Carol, eu acompanhei muito de perto a pandemia. Fiz mentoria para 51 secretários municipais na época. Essa situação de hoje, eu também tenho conversado muito com a secretária estadual de Educação, a Raquel, com os 8 secretários municipais do Rio Grande do Sul. Essa situação, num certo sentido, é pior que a crise da Covid nos seus impactos na educação. Porque não, naquela época nós mandávamos cadernos para casa para o aluno fazer, ou havia plataformas. O problema agora é que muitos alunos e muitos professores não têm mais casa, então não tem uma casa para onde mandar. Então a situação é desafiadora, embora esperemos que seja muito mais rápida no sentido do fechamento das escolas. Mesmo assim, é importante que haja continuidade das aprendizagens, porque essas crianças já perderam, muitas delas, crianças e jovens, 2 anos de aula. Então, de novo, essa situação é muito triste e difícil de lidar. Por outro lado, é importante olhar para a saúde mental, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, acerta o Rio Grande do Sul quando nessa volta às aulas, quando eu estou falando Rio Grande do Sul, não é o governo estadual ou os governos municipais, quer dizer, a sociedade inteira, quando nessa volta às aulas está priorizando atividades lúdicas, né? Ou tentando lidar primeiro com os danos emocionais desses alunos e desses professores. Nós vamos ter que repor as aulas, algumas coisas a gente aprendeu com a Covid, como dar aulas à distância, não que seja a mesma coisa do que dar aula na escola, mas pelo menos para mitigar os danos desse tempo sem aulas e, ao mesmo tempo, pensar num lema que ficou conhecido internacionalmente durante a Covid, quando a gente voltar, vamos, eles usam uma expressão em inglês que quer dizer building back better, ou seja, reconstruir melhor. É uma crise, são boas oportunidades para a gente pensar como que a gente melhora, nesse nosso caso, a educação do Rio Grande do Sul. Alguns municípios têm um desempenho muito bom, né? Eu me lembro Estrela, por exemplo, que é um município pequeno, mas muito afetado, que tinha uma educação de muito bom nível. Vamos reconstruir melhor? Porto Alegre ainda não tem uma educação de excelência, deveria ter por ser capital. Então, é uma boa oportunidade. A rede estadual já vinha melhorando no seu desempenho escolar, mas vamos aproveitar a crise para, apesar de todo o sofrimento, reconstruir melhor a educação.
Cláudia, eu sei que seu tempo é curto com a gente, então eu faço agora 2 perguntas em uma para você, porque a gente tem vários aspectos quando a gente fala desse prejuízo educacional no Rio Grande do Sul por conta das enchentes. Há a questão estrutural das escolas que ou estão danificadas ou nesse momento servem de abrigo para as famílias desalojadas. Você tem a questão dos professores que também nesse momento buscam se reestruturar, muitos que perderam suas casas. Os alunos que também perderam suas casas nesse momento estão sem aulas, fora todo o impacto psicológico que você destacava para a gente, a questão da saúde mental desses alunos e professores. Como evitar que a evasão escolar ela aumente nessa retomada do ensino lá no Rio Grande do Sul? E um outro ponto com relação às redes de ensino, como reorganizar essa rede no estado? Olha, com relação à evasão escolar, de fato é uma preocupação grande, porque depois da Covid, a volta às aulas, especialmente dos adolescentes, foi meio conturbada. A Unicef teve um papel incrível em orientar redes estaduais em como fazer a busca ativa dos alunos que não voltaram para a escola, porque muitos deles, especialmente alunos do ensino médio, durante a Covid tentaram buscar alguma forma de complementar a renda em casa. E se tornaram provedores das famílias, mas é muito importante que eles concluam sua escolaridade, porque em tempos de inteligência artificial, ChatGPT, se você não tiver uma formação, pelo menos até o final do ensino médio, as chances de ter um trabalho significativo, são bem menores. Então, é importante para esse jovem ter o seu direito à educação garantido. Por isso que o Pé de Meia foi uma iniciativa que fez e faz muito sentido. Então, a evasão escolar precisa estar na nossa cabeça agora. Assim que a situação de emergência nessas escolas que não reabriram, porque é importante dizer que várias escolas reabriram, vários municípios, apesar de afetados, eles conseguiram, porque foram um pouco menos afetados que os outros. Mas nós temos que fazer a busca ativa dos jovens que não voltarem e ter uma estratégia inteligente de recomposição, de recuperação das aprendizagens que foram perdidas. E a reorganização é a reorganização, sobretudo, do calendário escolar. Corretamente, os secretários têm falado de que não vão permitir reprovação. De fato, não é o caso de agora a gente vai reprovar todo mundo e aí aumenta ainda mais a evasão escolar. Nós vamos ter que ter um calendário expandido que talvez avance até a metade do ano que vem. Temos que ter flexibilidade nesse momento. O MEC já autorizou que isso aconteça e vamos tentar avançar. Cláudia Cochin, presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Mais uma vez, muito obrigada, Cláudia, por compartilhar sua visão aqui com a gente sobre esse assunto que merece toda a nossa atenção. Com certeza, muito obrigada e espero poder falar no futuro de coisas menos tristes. Todos nós esperamos, Cláudia. Obrigada, bom dia.